E já está na linha com a gente o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Bom dia, governador, como vai? Bom dia, Bianca. Tudo bem, e você? Tudo bem, governador. Obrigada por receber a gente, por conversar com a gente nesse feriado. Bianca, é um prazer. Bom, vamos começar falando sobre o pregão de ontem, com a proposta de um banco só, né? O Rio conseguiu viabilizar o empréstimo de 2 bilhões e 900 milhões de reais. Mas especialistas estão avaliando que, sem concorrência, o governo teve que aceitar a taxa de juros oferecida, ficou em quase 11% ao ano, porque a negociação é com o Estado, não é uma empresa, ainda tem a União como avalista, não teria sido favorável. Foi um pregão que atendeu às expectativas do governo ou o senhor acha que a insegurança jurídica prejudicou o Rio, governador? A insegurança jurídica atrapalhou muito. Tinha cerca de 11 bancos habilitados, desde a habilitação foi muitos conflitos, assustam os investidores, e a taxa ela está muito normal, é uma taxa de captação que permitia ir até 200% do CDI. E ela saiu a 145%. Então foi um valor para nós dentro das expectativas. Claro que nós desejávamos e queríamos mais competição, mas já ter vencedor nesse ambiente que foi criado, de nós conseguirmos caçar a liminar na manhã praticamente do pregão. Então isso traz muita instabilidade e muita insegurança jurídica. A gente está muito feliz com o resultado, Bianca. Uhum. Agora, como é que esse dinheiro chega para o governo do Estado? Serão em duas parcelas? E tem 3 dias para recurso, 3 dias úteis, sexta, segunda e terça. Começamos a discussão do contrato com o banco. E nessa próxima semana ainda a gente começa a discussão com o Tesouro Nacional para obter o aval do Tesouro Nacional e do Ministério da Fazenda. E ontem à noite eu já falava com o presidente Michel Temer, com o ministro Henrique, né, o próprio ministro Moreira Franco, que tem nos ajudado muito, para ver se nós fazemos num prazo mais rápido possível de vencer todas essas etapas e colocar a vida do servidor em dia, que é o nosso grande objetivo. Está mantida a ideia de usar esse dinheiro integralmente para pagar os servidores? Claro, totalmente, o 13º atrasado e pôr os salários em dia. Uhum. Então os próximos passos devem ir pelo menos mais 2 semanas, devem durar pelo menos mais 2 semanas. Isso, é o que a gente trabalha de dias úteis. É claro que nós temos esses feriados emendados que sempre atrapalham, mas nós estamos assim vencendo, correndo com todas as etapas, já avançamos muito, já tínhamos minutas discutidas. É um processo também inovador para todo mundo, tanto para governos estaduais como para o próprio Tesouro Nacional, que é o primeiro estado a ter e a fazer todo esse esforço de fazer esse ajuste das suas contas. Então nós fomos o primeiro a aderir. O primeiro, eu tenho certeza que os outros que virão atrás já vão economizar aí 4, 5, 6 meses de discussões que nós precisamos, tivemos que fazer ao longo desses meses todos para adequar. Agora, isso não é um processo fácil, não foi fácil. Uhum. Nós estamos há 10 meses discutindo com o Tesouro Nacional, com a AGU, né, discutindo com o ministro da Fazenda. Então é um processo muito difícil e trabalhoso. Uhum. Isso a gente sabe que depende agora do Tesouro e dessas negociações, mas dá para dar uma data prevista para essa quitação dos salários? Eu trabalho muito, claro que a gente tem mais um feriado aí, dia 15, mas eu trabalho de 15 a 20 dias aí para a gente vencer toda essa burocracia. Eu quero fazer no prazo mais rápido ainda. Vou para Brasília essa semana, e também o Gustavo com a equipe dele, com a Procuradoria do Estado, e conversando aqui com o banco, enquanto eu vou também trabalhando em Brasília para nós agilizarmos. Eu quero muito chegar ao fim de novembro com tudo isso resolvido, com todo o salário em dia. Uhum. Agora, os servidores viveram esse ano a frustração
do não pagamento do 13º do ano passado. Isso vai se repetir esse ano, governador? Ou a tentativa de negociar, antecipar a receita dos royalties, ela vai se concretizar e o governo do estado vai conseguir fazer esse pagamento com essa receita? Essa é a próxima etapa que a gente já começou ontem, depois do leilão. Toda uma negociação que a gente também está acelerando, a gente já vinha trabalhando nas duas frentes. Eu quero muito resolver o mais rápido possível, Bianca, e ver se a gente tem chance ainda para 17 de botar o 13º de 17 em dia. Mas se porventura não sair, ele não passa dos 10 a 15 dias, 1º de janeiro, né? Quero ver se eu pago pelo menos metade ou a gente paga integral logo nos primeiros dias de janeiro, esse 13º também de 17, e ter os salários em dia, o servidor ter a previsibilidade, que é o que a gente mais quer. Eu tenho certeza que 18 vai ser um ano que a gente não vai ter mais esse atraso, pelas medidas que nós estamos fazendo de obtenção de crédito, como as medidas também que estamos fazendo de redução de despesas e outras receitas que estão no nosso plano de recuperação fiscal. Então, é o que nós mais lutamos, é o que a gente mais trabalhou e é o que a gente quer, dar essa previsibilidade ao servidor público. Eu estou conversando com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, e agora, governador, gostaria de comentar com o senhor as declarações do ministro da Justiça, Torquato Jardim. Ontem, o senhor decidiu entrar na Justiça, interpelar na Justiça o ministro, após ele fazer aquelas críticas duras, acusações, algumas bem direcionadas à Polícia Militar. Ele disse, por exemplo, que comandantes da PM no Estado são sócios do crime organizado. O senhor se reuniu ontem com representantes da PM e foi pressionado por uma reação mais efetiva? Não, foi uma conversa muito amistosa, uma conversa muito tranquila. Eu vou fazer uma outra essa semana com todos os comandantes. Ontem não cabia, porque o auditório maior estava com leilão, não cabia todo, mas viriam todos os comandantes de batalhões do estado do Rio de Janeiro. Eu me reuni com cerca de 40 ontem. Vou fazer uma reunião no QG essa semana maior, né, mostrando a solidariedade do governo do Estado. Eu tenho muita confiança no secretário Roberto Sá, que foi um homem que foi PM, foi do BOP, é delegado da Polícia Federal. Tenho muita confiança no coronel Volney, né? Então essas ilações, essas falas não ajudam nada, né, trazem dúvidas. Eu acho que a gente vive um período no país, Bianca, que infelizmente as pessoas fazem essas colocações em cima de ilações, de indícios. Mas o senhor considera, governador, que o ministro Torquato Jardim mentiu, foi leviano? O senhor particularmente considera isso? Não, eu não tenho essa impressão dele. Eu tenho um ótimo relacionamento com o ministro Torquato. Tenho uma profunda admiração pelo seu conhecimento jurídico. Ele mesmo, numa colocação que ele faz a mim, ele fala que fez essas colocações em cima do histórico, da história de indícios que tem nas polícias militares. Ele falou que não era uma afirmação, né, dele assim, contra, e não uma afirmação do governo, era uma afirmação pessoal dele. Então, nós não podemos deixar uma tropa de 49 mil policiais militares, o comandante da PM, o secretário de segurança e o próprio governador. A gente não pode viver de ilações e indícios. A gente tem que ter isso esclarecido. Sempre nos colocamos à disposição de todos os órgãos. Ele tem a Polícia Federal na mão, tem todos os aparelhos de investigações possíveis hoje, com muito mais tecnologia que o próprio governo do Estado tem. Se ele tem essas informações, que passem, que apurem. A gente quer ver tudo esclarecido e tudo
passado a pratos limpos, porque não é esse tratamento que eu tenho do presidente Michel Temer, do general Etchegóin, do ministro Raul Júlio e do próprio ministro Torquato, que nunca sentaram comigo numa mesa e nunca fizeram esse tipo de colocação. Mas, eu governador... não tive essa conversa com ele no Acre. Ele falou que conversou isso comigo no Acre, eu não conversei isso com ele. Então, assim, da gente ter essas coisas assim bem claras e bem... Eu acho também que ele foi induzido a algum erro, porque ele fala que o comandante que foi morto no Meia não estava fardado, e estava com a farda vindo de uma solenidade militar. Então, eu acho que também tem muito disse-me-disse, muita coisa que a gente quer ver esclarecido e apurado. Agora, não é a primeira vez que um ministro cobra do Rio de Janeiro uma investigação maior relacionada ao crime organizado. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, já tinha pedido uma interferência da Procuradora-Geral da República para a criação de uma força-tarefa nos moldes da Lava Jato. Ele chegou a dizer até aqui no CBN Rio que era necessário uma asepsia no Rio. Ele disse que parte do poder público do Estado tinha sido capturada pela criminalidade. Diante de medidas propostas pela cúpula do governo federal, por 2 ministros, o senhor não vê a necessidade de determinar um modelo de investigação mais eficaz nesse sentido? Poxa, nós temos até críticas, a gente recebe pela dureza hoje. Nós temos uma corregedoria unificada hoje da segurança pública, né? Com uma desembargadora, a doutora Ivone, que tem feito todo esse trabalho. Tem uma polícia, uma área de segurança e um governo que cortou na carne, tem sido o nosso governo. A gente tem punido, e tristemente, né? Porque uma pessoa que recebe o distintivo, ninguém tem a vontade de punir. Vocês viram o próprio episódio do quartel de São Gonçalo, né? As apurações, nós nunca deixamos de punir o mal policial. Agora, nós não podemos jogar uma corporação inteira que está na rua, enfrentando a bandidagem, enfrentando o que entra, que não é responsabilidade da PM fiscalizar, nem da Polícia Civil, que é responsabilidade do governo federal, que são as rodovias federais que o Rio é cercado, né? Onde a gente teve ao longo, desde quando eu entrei em abril de 14, que eu peço ao governo federal, pedi ao ministro Zé Eduardo Cardoso, à presidenta Dilma e depois ao presidente Michel Temer, e só fomos ter agora, há 2, 3 meses atrás, o que mais nós tínhamos aqui no estado do Rio de Janeiro eram os postos da Polícia Rodoviária Federal fechado. Entrava tudo, isso aqui era uma peneira. Eu não posso botar um carro da PM aqui na rodovia, presidente Dutra. E a gente viu que esse reforço de 380 policiais rodoviários federais na Rio Petrópolis, na Rio Santos, na Dutra, na Rio Teresópolis e na Ponte Rio-Niterói, está permitindo que em 2 meses a gente já tenha caído 26% no roubo de carga. Mas, eu não sou de transferir responsabilidade, Bianca, mas quem é responsável pela entrada de fuzil aqui, quem foi lá dentro do aeroporto do Galeão e fazer a investigação foi a Polícia Civil, que é uma obrigação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para patrulhar as estradas. Então, eu não transfiro responsabilidade, eu sei dos nossos erros, das nossas mazelas. A gente tem, com toda a dificuldade que nós temos, com salários atrasados, com 114 policiais mortos nesse ano, mas a gente tem uma polícia que tem enfrentado, né, essa chaga hoje, que é a entrada de drogas no Rio de Janeiro e de armamentos pesados. Deixa eu aproveitar que o senhor está falando, cobrando até essa presença federal, né? Desde que houve o anúncio que as Forças Armadas atuariam aqui no Rio, o trabalho tem sido tímido, né, governador? Com a escolha de algumas operações. Bianca, tem muito trabalho, a gente tem... Nós estamos batendo todos os recordes, nós já apreendemos quase 400 fuzis. Isso é trabalho de integração do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. A gente precisa aprofundar isso. A gente não tinha, infelizmente, essa colaboração. O presidente Michel Temer colocou isso como obrigatoriedade até o final de 2018. Não vai faltar recurso para isso.
Agora, o policial militar, o policial, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, ela tem que fazer o que ela tem feito. Toda hora que a gente pede, ela disponibiliza as pessoas, é seco. Se ela for entrar para dentro de uma comunidade, é guerra. É uma guerra que ela tem leis ali, né? A discussão que tem hoje da justiça militar e tudo para julgar esse combate do policial das Forças Armadas dentro de comunidades é uma discussão muito grande. Então, eles já ajudando no cerco nos ajuda muito, viu? Que foi o que permitiu a gente ter 500 homens hoje do BOPE e do choque dentro da Rocinha. Agora, infelizmente, nós ficamos muitos anos sem investimentos, principalmente na Polícia Rodoviária Federal. Houve uma falta de efetivo aqui muito grande. Os postos estavam todos fechados e entrou tudo aqui dentro dessa... No Rio não é fabricante de fuzil de AK-47. Eu fui semana passada no Acre. Hoje a preocupação da segurança lá na Amazônia, a entrada de fuzis no Acre, no Amazonas, nas fronteiras todas, no Mato Grosso. É claro que o Rio tem uma visibilidade maior, mas a gente tem visto que um reforço também nas fronteiras. Semana passada pegaram uma carreta lá, o governador de Minas fez uma apresentação, carregada de farinha com destino para o Rio de Janeiro, em Divinópolis, carregada de maconha e de pistola Glock, com tecnologias ali quase que de metralhadora. Então, isso entrou ao longo dos últimos tempos, entrou direto dentro do Rio de Janeiro. Isso é um trabalho das forças federais, não é um trabalho da Polícia Militar e não é da Polícia Civil. Então nós temos verdadeiros heróis aqui lutando dentro com armamentos que a gente não tem não somos nem autorizados pelo Exército a comprar, pelas Forças Armadas, e entra tranquilamente para todos essa bandidagem, tranquilamente para eles, compram hoje tem armamentos, fuzis, metralhadoras .50 que nós não temos nem autorização para comprar. E isso é uma obrigação das Forças Armadas, da Polícia Federal. E com os fuzis circulando livremente, e com essa falta de apoio que o senhor está descrevendo, e os índices disparando, a segurança, o cargo, Secretaria de Segurança, da Secretaria de Segurança, ficou muito exposto, né? Algumas críticas do ministro Torquato Jardim miraram diretamente o secretário Roberto Sá e até a escolha dele pelo comandante da PM, por exemplo. Após a disparada desses índices de violência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também chegou a pedir a exoneração de Sá, e hoje o colunista Lauro Jardim publica a informação de que o ministro da Defesa teria dado uma lista de nomes de 3 generais ao senhor para ocupar a Secretaria de Segurança. Isso aconteceu há 2 meses. Por que o senhor, mesmo assim, decidiu manter o secretário Roberto Sá e descartar, por exemplo, a possibilidade de trazer um general para comandar a Secretaria de Segurança do Rio, governador? Eu confio no trabalho do Roberto Sá. Ele trabalhou ao lado do secretário Beltrame, era um grande operador ali da política de segurança, conhece a Polícia Militar por dentro. E ninguém muda secretário, ninguém vai me indicar secretários, por mais que a gente tenha essa colaboração com o ministro Jungmann, com o ministro Torquato e com o ministro, o general Etiboni, não é assim que as coisas funcionam. Eu também não sou pautado por coluna, por indício e por ilações. Então, eu confio no trabalho do secretário Roberto Sá, uma pessoa dedicada, uma pessoa que conhece a política de segurança. Claro que ninguém, nem eu e nem ninguém, nós somos temos data, dia de validade, mas ele corresponde fazendo um esforço imenso. A polícia perde 2.000 homens por ano que se aposentam. Em 15 e 16 nós já perdemos 4.200 homens que saem das Forças Armadas, e perdemos mais 3.000
de policiais que ficavam no RAIS. Então, o Roberto Sá teve uma perda nesses últimos 2 anos de 7.000 policiais. Eu quero muito colocar a vida do funcionário público em dia, botar o 13º em dia, voltar com o RAIS, voltar a dar mais condições de trabalho, vamos renovar com a ajuda da bancada federal, com as emendas dos parlamentares federais que liberaram dinheiro e com o Fundo de Segurança que vai ser votado na Assembleia Legislativa agora, nós vamos ter recursos do Royce do Petróleo para equipar melhor a polícia, renovar a frota. Então, eu quero dar condições melhores de trabalho que o Beltrame teve, que eu quero dar ao Sá. Tenho certeza que ele vai fazer ainda um grande trabalho à frente da Secretaria de Segurança no ano de 2018. A gente teve muitos indicadores que pioraram, mas já tivemos muitos indicadores também que já melhoraram em relação ao ano passado e que eu tenho certeza que vão melhorar ao longo do ano de 2018. Agora, governador, para a gente fechar, tem mais um minutinho. O senhor já falou sobre as negociações com o governo federal, com relação à recuperação fiscal, que demoraram aí mais de 10 meses. O senhor fez uma peregrinação em Brasília para conseguir ajuda para o Rio, né? E houve alguns adiamentos, alguns entraves por parte da União. E agora o senhor vem sendo alvo de críticas duras de ministros. O seu governo, né? São evidências de um descompasso entre o Rio e o governo federal. Como contornar essa crise, hein, governador? Não, eu tenho um ótimo relacionamento, o Bianca. Ontem eu falei 3 vezes com o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer nunca deixou de me atender. O ministro Henrique Meirelles. As divergências sempre vão existir. Eu não tenho... Teve essa crise pontual na fala do ministro da Justiça, mas eu sento toda semana, ou com o ministro Zuckerman, ou com o ministro Ettigóia, ou com o ministro Torquato. E uma vez por semana, uma vez por mês, sento com os 3, a gente sempre junto. Então eu não tenho problema o único ativo que eu tenho na minha vida, graças a Deus, Bianca, é me relacionar bem com as pessoas. Eu sei que meu mandato ele é passageiro. Tem dia, data para começar e para terminar. Então eu não brigo por causa de política, eu não tenho a vaidade de ser protagonista numa área como essa, tão sensível que é a área de segurança. Aceito sugestões. Agora, eu também tenho as minhas diretrizes, o que eu acho, o que eu vivenciei ao longo desses 10 anos, de conhecer um pouco da política de segurança e deposito total confiança. Essa fala de escolher de um coronel que estava na reserva, eu acho que os coronéis vão muito cedo para a reserva. O Pinheiro Neto também foi escolhido para o Beltrame, com 48 anos de idade já estava na reserva. O coronel Cerqueira, quando foi escolhido pelo governador Leonel Brizola, estava na reserva. E eu estou sempre ouvindo coronéis antigos e todos, discuto com eles. Eu acho que eles se aposentam e saem muito cedo. Eu acho que 48, 49 anos de idade para esses militares saírem é muito cedo, são muito novos. Eu acho que eles estão no auge da sua maturidade e saem. Eu tenho especialistas que eu admiro muito e procuro às vezes ouvir, como o Coronel Wilton, que é uma pessoa que até hoje, Coronel Biratã, que até hoje prestam grandes serviços à corporação. Então eu tenho as minhas convicções, posso estar errado. Eu acredito que a gente só melhora a segurança com crescimento econômico. O Rio passou por uma crise, o Brasil uma crise maior ainda. Nós temos 8% de decréscimo no seu PIB. Isso faz com que o desemprego, no estado que tinha o maior nível de emprego, o estado do Rio de Janeiro, devido à crise, está mais perdendo postos de trabalho. Okay. Isso traz um impacto muito grande para a segurança pública. Eu acredito que a gente vai reverter isso durante o ano de 2018, a gente já vê a economia melhorar e eu tenho certeza, como eu conversei ontem à noite com o presidente Michel Temer, com o ministro Henrique Meirelles, nós vamos virar essa página e botar o Rio no trilho. Eu vou entregar ao fim de 2018 para o meu sucessor que me sucedeu, o Rio de Janeiro com os salários em dia, com uma rota de crescimento aí, que a gente vê aí, principalmente
na cadeia do petróleo, retomando o crescimento no nosso estado. Ok, governador, agradeço muito sua participação aqui com a gente. Um ótimo dia ao senhor. Para você também, Bianca, e para os seus ouvintes. Muito obrigado. Conversei com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você.